gozaremos em tua face, ó Cordeiro ressuscitado. Pra ouvir o que nos foi dado, ó, nos manda tua palavra pelo teu Espírito Santo, que no peito o fogo lavra, que enxuga também o pranto. Nosso Pai, nós te suplicamos nova vida para tua igreja. Oh, não tardes, pois desejamos que pureza em nós tu vejas. Abençoa, ó Deus Santo, os teus servos em todo o mundo. Abençoa o nosso canto, é da vida aos moribundos. Abençoa aos cordeirinhos, a família dos teus amados, como ave que no seu ninho tem seus filhos bem abrigados. Aleluia. Meus queridos irmãos, com essa mesma alegria, vamos dando continuidade à adoração ao Senhor Deus em forma de canto. O hino de número 45, nosso companheiro pastor Jomar. Graças a Deus. Com alegria eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. 45, Redentor onipotente. Vamos adorar a Deus com alegria e com gratidão nesta noite. Redentor onipotente, poderoso Salvador, advogado onisciente, é Jesus meu bom Senhor. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Em tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Um abrigo sempre perto para todo pecador. Um refúgio sempre aberto, é Jesus meu Salvador. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. E tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Água viva, pão da vida, doce sombra no calor. E ao descanso, doce
com vida, é Jesus meu Salvador. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Em tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Ó Cordeiro imaculado, que seu sangue derramou, meus pecados expirando, a minha alma resgatou. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. E tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Fundamento inabalável, rocha firme e secular, infalível, imutável, quem por poderá tirar? Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Em tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. O caminho seguro sempre para o céu conduz. Quem a Cristo pronto segue, quem tomar a sua cruz. Ó amante da minha alma, tu és tudo para mim. Em tudo quanto eu careço, acho Jesus só em ti. Glória a Deus, está muito bonito, né, irmãos? E eu agradeço a oportunidade em o nome de Jesus. Vamos louvar a Deus com o hino 207. Pastor Gerson Secom, louvando ao Senhor com o hino de número 207. Graças a Deus. Paz do Senhor, igreja. Glória a Deus por mais esta grande vitória. Louvemos o nome do Senhor.
nós por seres imortais. Deus lembra os teus escritos, os nomes dos redimidos, em ti serão ouvidos os hinos celestiais. Tem santos voadores, glorioso canto profere ao Deus Santo que já lhes perdoou. Então meu louvores a Cristo qual cordeiro que manso no madeiro por ele se imolou. Ao mesmo Cristo andemos, ao mesmo Deus temamos, nós que por fé andamos, lembrando da sua cruz. E prontos correremos os teus umbrais passados, teu gozos preparados na glória com Jesus. Aleluia! Que maravilha! Está muito perto este dia, igreja. Glória a Jesus. Aleluia. Maravilha. As irmãs tomam posição já aí se organizando, por gentileza, para louvar o Senhor. Hoje na nossa escala, cooperação das congregações, bairro dos Loyolas. Possível que nosso irmão Francisco, que assumiu quinta-feira, não tenha tido acesso às informações. Por isso, tem alguém dos Loyolas? Não temos. Também a congregação do Montezuma, tem alguns irmãos de lá. O pastor Pires ligou que ele não poderia estar, tem alguns irmãos. O Joaquim está ali. Muito bem, muito obrigado. Congregação do Novo Horizonte, agora o pastor Gerson Secom, seus obreiros, aí estão, e toda a congregação lá do Novo Horizonte, esse grupo de irmãs cooperando conosco. Deus abençoe e recompensa em nome do Senhor Jesus. Novo Mundo, tem alguém do Novo, está ali o Zequinha e os irmãos ali do Novo Mundo te acompanhando. Deus abençoe, recompensa em nome de Jesus. Santina, está o irmão Edilson, seus obreiros, e esse também grupo de irmãos que vieram também está conosco. Deus abençoe e recompensa. E Vista Alegre, pastor Jesué, seus obreiros, toda a congregação lá do Vista Alegre, essa bonita cooperação. Deus recompense e abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado. Então, todas as irmãs do ciclo de oração louvando a Jesus. Temos lá do Vista Alegre também o nosso irmão Emerson, que quer louvar o Senhor. Então, se prepara para, na sequência, louvar a Jesus. Por enquanto, as irmãs terminam de organizar. Também está conosco Genivaldo e esposa irmã Anésia. Onde está esse casal, por favor? São da igreja Madureira, né? Está conosco hoje. Vamos recebê-los dizendo: sois bem-vindos em nome de Jesus. Muito obrigado. Seja feliz, sinta bem estando conosco nessa. Tem um casal com eles. Manice. E o marido. Fica de pé. Vieram do Pará. Lá do Paraupeba. Paraupeba. Missionário, Deus mandou vir para cá, chegou domingo aí. Nossa irmã chegou domingo, né? Está hoje aqui conosco, falou comigo hoje. Veio
morar aqui, diz que Deus mandou vir para cá. Então, Deus vai tomar as providências, né? Vamos receber nossos irmãos com bem-vindo em nome de Jesus. Digamos amém, irmãos. Deus abençoe. Nossa irmã canta, viu? Amém. É da família do irmão aí, do Genivaldo? É? Deus abençoe grandemente. Também conosco, de Leandro e a esposa Bruna e os filhos, queridos nossos irmãos. Já têm estado aí na escola, né? Já aderiu, está aderindo conosco? Já aderiu? Então tá bom. Amém. Depois nós conversamos, já tem vindo duas escolas aí já conosco, veio do Evangelho Quadrangular, tem sempre estado aí conosco. Vamos passar cola na cadeira aí, não sai mais, fica aí. Amém? Pode passar? Então já passou, né? Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado, feliz de estar conosco, em nome de Jesus. Vamos saudá-lo também dizendo, bem-vindo conosco, amém? E depois recebamos, comemos aí na oportunidade, Deus abençoe. Vamos ouvir nossas irmãs louvar a Jesus nesse momento. Depois o irmão Emerson já mandou lá para cima o CD, tá certo. Depois de quando ele estiver louvando, nós aproveitaremos o tempo para contribuirmos com os dízimos e as ofertas que trouxemos para a casa do Senhor.
Esse é o que dá vitória para cada um de nós. Não é, Emerson? Louvando o Senhor, nosso diácono já tomando a posição e nós contribuindo com alegria, com os dízimos, as ofertas que trouxemos para a causa do Senhor. É a ministração da bênção da contribuição ao Senhor Jesus. A paz do Senhor, igreja. Mais uma vez nós estamos no melhor lugar, né? Na casa do Senhor. E Jesus desceu lá da glória para nos dar vitória. Mas Ele subiu aos céus, mas Ele já está para voltar. Quantos estão ansiosos pela volta de Jesus? O autor da minha fé está para voltar, aleluia. Adorado é o teu nome, Jesus. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens do mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá. E em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer, eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória. Minha fé, glória, glória ao autor da minha fé, aleluia. Ó Pai, eu queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos um, somente um só Senhor. E eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha
minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, autor da minha fé. Glória ao Senhor, autor da minha fé, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, autor da minha fé. Quantos podem adorar o Senhor? O autor da nossa fé está aqui. Amém. Mãe Eunice, depois canta no final, tá certo? Só já põe o CD lá, por gentileza. Peço para levar lá em cima. Vamos estar de pé para orarmos o Senhor. Irmão Elias, da orquestra, pede oração pela senhora Neide, que está com câncer na garganta. Não é da igreja, mas manda pedir oração da igreja. E ele também pede oração pelo seu filho Kevin, que faz aniversário. Está aí o Kevin? Não? Vamos parabenizar, mano. Orar em favor do Kevin, que Deus abençoe grandemente. Quantos mais precisam de oração? Orar pelos enfermos, por toda a causa do Senhor. O pastor Josué vai estar orando, e o pastor Alexandre Locatelli vai estar ministrando a palavra do Senhor Jesus. Que o Senhor abra as comportas dos céus e mande uma bênção sem medida para cada um de nós. Sejamos aqui abençoados e fortalecidos em nome de Jesus. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Vamos orar a Deus, irmão. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, o Teu Filho, nós te adoramos, Senhor, por estar na Tua casa, na Tua presença mais uma vez. Senhor, te glorificamos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, tão maravilhoso, que o Senhor nos concede, Pai, a oportunidade, Senhor, de ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, permaneça as mãos estendidas, meu Deus, para abençoar, Senhor, todos quantos aqui já chegaram, Senhor, aqueles irmãos que irão chegar e até mesmo aqueles que não poderão estar aqui esta noite, Senhor, mas aonde estiverem, que sejam guardados, abençoados, protegidos pelo Senhor. Pai Santo, continua com a mão estendida, Deus, para curar os enfermos, Senhor. Oh, Pai da saúde, meu Deus, todas as pessoas que entram nesta casa, Senhor, libertando o Senhor das enfermidades, dando vitória, Senhor. Pai Santo, abençoa nesta noite, Deus, os pedidos de oração que foram mencionados, Senhor. O Senhor conhece e sabe, Deus, a necessidade de cada um, e é tão poderoso, ó Deus, para resolver cada um particularmente. Ó Deus de Abraão, coloca a tua mão, Senhor, para continuar, Senhor, abençoando esta reunião. Agora, quando teu filho vai ministrar a sua palavra, usa ele, Senhor, poderosamente, Senhor, para que saímos daqui mais alegres do que quando nós chegamos aqui, Senhor, alimentado com a sua boa palavra. Pai eterno, coloca a tua mão para dar plena vitória à tua igreja neste lugar, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus amados irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Queridos, podem tomar assento. Quero dizer, amada igreja, que é uma alegria poder, mais uma vez, ter a oportunidade de estar reunido junto com os irmãos, cultuando ao nosso grande Deus.
por todas as maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Agradecer aqui a pessoa do nosso pastor presidente pela confiança, na pessoa do pastor Jorani Bernardes, vice-presidente do campo, de nos dar aqui a oportunidade para ministrarmos a palavra de Deus nesta noite. Quero convidar os amados irmãos para abrirmos a Bíblia Sagrada na carta aos Efésios, capítulo de número 6, da nossa Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. É uma passagem bastante conhecida de toda a igreja. Nós vamos usar ela como uma referência aqui para a nossa palavra. Peço que os irmãos orem a Deus para que o Senhor nos ajude, nos dê graça. É melhor ouvir do que falar, né? Mas quando chega a nossa vez, precisamos da graça do nosso Deus. Eu peço que os irmãos orem, porque irmão Alexandre não tem muita coisa boa para oferecer não, mas o Senhor Jesus, na pessoa do Espírito Santo, pode nos ajudar nesta noite e falar aos nossos corações. Glória a Deus. Efésios capítulo 6, verso 10. No demais, irmão meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Aqui temos, irmãos, uma recomendação do apóstolo Paulo aos nossos irmãos que estavam ali em Éfeso. Nós estamos aqui já no final da sua carta, né? Depois de várias recomendações, de várias instruções. Se você ler toda a carta, você vai ver que ele fala sobre a unidade da fé, ele fala sobre a santificação, ele fala sobre uma série de recomendações aos nossos irmãos. Mas quando chega aqui no capítulo de número 6, no finalzinho, ele fecha as suas instruções fazendo uma recomendação muito maravilhosa, importante e interessante, porque ele vai, através da sua sabedoria, usado por Deus, trazer aqui algumas revelações importantes sobre como fazermos para vencermos as dificuldades da nossa carreira espiritual. E Paulo, muito sábio nas suas palavras, ele recomenda aos irmãos para que se fortaleçam no Senhor e na força do seu poder. Ele pede aos irmãos que não confiem na sua própria força, não confiem nos seus próprios recursos, na sua própria sabedoria, mas que se fortaleçam no Senhor e no seu poder, porque é através do Senhor e do poder do Senhor em nós que poderemos vencer a nossa carreira. Glória seja dada ao nome do Senhor. E ele então, irmãos, começa a mostrar através da sua explicação, dos seus conselhos, que na verdade nós estamos em uma guerra.
nós estamos em uma grande batalha. Nós estamos em uma guerra travada, muito terrível, forte, incansável. Uma guerra que, para se vencer essa guerra, não tem outra forma a não ser fazer como ele nos recomenda aqui nessas instruções. Então Paulo deixa muito claro que nós estamos passando, vivendo uma guerra. Isso foi no tempo dele, que estava militando, mas isso cabe para o nosso tempo agora, porque agora nós que estamos militando, nós é que estamos batalhando, nós é que estamos lutando para alcançarmos a coroa da vida. E ele então nos mostra, meus amados irmãos, isso através da recomendação que ele faz, dizendo que precisamos estar com armadura, precisamos estar armados e precisamos estar aparelhados para vencer essa guerra. Isso nos mostra que estamos numa guerra, e ele recomenda a nós usarmos toda a armadura. No versículo de número 11, diz aqui que ele pede para revestir-vos de toda a armadura. Revestir, os irmãos sabem que é vestir duas vezes. É você colocar uma roupa sobre a outra. Então, ele já nos dá uma ideia aqui da necessidade de fortalecer a nossa proteção, né? Quando está muito frio, você não coloca uma blusa só. Geralmente você coloca 2, 3, né? Conforme vai aumentando a intensidade do frio, você vai aumentando a quantidade de roupa, não é isso? Ou os cobertores e assim por diante. Então Paulo está dizendo que para nós vencermos esta guerra, que é muito intensa, é necessário nós estarmos revestidos com uma quantidade de proteção bem grande. Senão, não vai conseguir vencer. Vai prostrar-se ou ficar pelo caminho. Então ele pede para nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Isso quer dizer toda a armadura, porque a armadura ela tem várias partes, né? Hoje nós sabemos que os soldados, quando vão à guerra, é um pouco diferente daquele tempo. Naquele tempo, a guerra era muitas vezes definida em uma luta corporal. Hoje tem bombas, tem revólveres, tem uma série de coisas, e às vezes não existe tanto embate corporal. Mas naquele tempo, existia um embate muito grande. A guerra era vencida através do embate mesmo entre as pessoas. E aí o soldado ele precisava estar muito bem protegido para não ser facilmente vencido. Então ele precisava ter uma proteção muito boa. Eu estive lá na Turquia recentemente, eu visitei um museu lá, onde tinha ali um lugar onde estava exposto um monte de armaduras de soldados do tempo do Império Bizantino, Império Otomano, onde eles guerreavam. E se os irmãos tivessem a oportunidade de ir lá e ver aquilo, vocês ficariam surpresos. É quase que uma obra de arte o que eles faziam para ir para a guerra. A couraça, o capacete, o escudo, as espadas, uma série de tipos de espada grande, pequena, enfim, eles se dedicavam muito a isso para poder vencer a guerra que eles muitas vezes tinham que participar. Então Paulo pega todo esse entendimento da época para explicar aos irmãos a necessidade de nós estarmos bem armados. Porque existe algumas coisas na armadura que é para você se defender. E existe algumas coisas na armadura que é para você atacar. Por exemplo, o escudo, geralmente a pessoa usava o escudo em um dos braços para se defender de flechas, de lanças, de espada, coisas desse tipo. E do outro lado, muitas vezes ele segurava na outra mão uma espada, porque também se ele ficasse só se defendendo, ele nunca ia matar o inimigo, né? Nunca ia afugentar o inimigo. Então muitas vezes na outra mão ele usava uma espada para poder também atacar. Então Paulo mostra isso, meus amados irmãos, que nós temos que estar preparados para nos defender, mas também temos que estar preparados para atacar.
O nosso inimigo, você não pode ficar só defendendo. Tem hora que você tem que atacar esse inimigo, para ele fugir, para ele se retirar, para ele ir embora. Logicamente que ele não demora muito para voltar. Não significa que se você afugentar ele uma vez, você está livre, tranquilo, maravilhoso, já me livrei dele. Não se engane. Certamente ele voltará uma outra vez para te atacar. Mas nós entendemos aqui então que nós precisamos estar armados. E fica muito claro também que existe então uma grande guerra. Não é uma guerra simples, é uma guerra difícil. E essa guerra, queridos irmãos, ela não é carnal, ela é uma guerra espiritual. O que Paulo está dizendo aqui não é de uma batalha carnal, não é uma guerra entre duas nações, entre duas cidades, ou coisa parecida. Ele está falando sobre uma guerra espiritual. Uma guerra entre o bem e o mal. Entre o salvo e aquele que não quer que nós sejamos salvos. Entre o Deus Todo-Poderoso que está do nosso lado para nos dar o céu e um inimigo que está do outro lado para te tomar o céu. É uma guerra difícil. E Paulo, escrevendo sobre isso, ele revela algo interessante. No versículo 12 ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue. Essa expressão carne e sangue, na verdade, os irmãos não reparem de eu tomar água, por causa sou diabético, de vez em quando tem que lubrificar aqui. Essa expressão carne e sangue, na verdade ele está falando de ser humano. É uma expressão carne e sangue, porque nós somos feitos de carne e sangue. Então na verdade ele está dizendo assim: não temos que lutar contra seres humanos. Em outras versões está inclusive traduzido dessa forma. Não temos que lutar contra seres humanos. A minha luta não é contra o irmão, não é contra a irmã, não é contra meu amigo aqui obreiro. A minha luta não é contra o homem que está lá fora. A minha luta, irmão, a luta que Paulo está aqui mencionando é uma luta que ela ocorre num nível mais elevado. E quem está envolvido nessa luta é mais poderoso do que eu, do que você, seres humanos. Então, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue. O que muitas vezes confunde é porque às vezes o nosso inimigo usa alguém para tentar nos atingir. E aí a impressão que nos fica, para aquele que muitas vezes não consegue discernir, é que ele está lutando contra A ou B. Mas na verdade, a sua luta, muitas vezes, está sendo travada mais acima. E com alguém muito mais perigoso do que aquela pessoa. Quando Jesus estava chegando no momento de ir para a cruz, e o inimigo tentando evitar que ele completasse a sua obra, o que ele fez? Ele utilizou um amigo dele, uma pessoa próxima a ele, utilizou Pedro, e disse Pedro para Jesus: de maneira nenhuma o senhor vai para a cruz, de maneira nenhuma eu vou deixar o senhor morrer, de maneira nenhuma isso vai acontecer. Jesus, discernindo que ali quem falava não era Pedro, mas sim o seu inimigo mortal, ele disse: para trás de mim, Satanás. Não era Pedro, mas era o seu adversário, tentando impedir ele de cumprir o propósito que Deus tinha com ele. E ainda ele revela uma coisa: você conhece muito bem, Satanás, das coisas do homem, mas das coisas de Deus você não conhece nada. Nós conhecemos das coisas de Deus. Você tem o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, você conhece tudo, porque ele te revela as coisas espirituais. Queridos irmãos, e aí então nós observamos que o objetivo de Paulo é mostrar aos irmãos que nós temos que lutar com algo muito mais perigoso, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
e contra as hostes espirituais da maldade. Observem, principado, potestade. O que eles na verdade está dizendo? O que é um principado? O que é um príncipe? É um governante, é alguém que comanda, é alguém que tem autoridade, é alguém que está dominando determinado ambiente ou país, enfim. Então o que realmente Paulo está dizendo assim, olha, vocês na verdade vão enfrentar uma luta contra um principado, contra um domínio que está instaurado nesse mundo. Existe um domínio, existe uma força que domina o mundo, que domina os homens. Quando eu falo mundo, eu não estou me referindo a um carro, a uma casa, eu estou me referindo às pessoas. O que Satanás tem feito e já fez e continuará fazendo muitas vezes é dominando as pessoas, o sistema, o mundo. Essa questão é que eu queria nessa noite frisar com os irmãos de maneira mais forte. Na verdade, a nossa luta é contra os dominadores. Se nós lermos em uma outra tradução, que eu fiz questão de fazer essa leitura, está realmente traduzido assim, que nós temos que lutar contra os dominadores. Então existe uma força maligna que está dominando, irmãos, o nosso mundo. Está dominando os homens, está controlando os homens, está guiando os homens. É uma força que ela está muito intrínseca, ligada, envolvida, penetrada totalmente nas pessoas que não têm a glória de Deus, que não têm o Espírito de Deus. E isso daí leva a uma situação terrível. E o que Paulo está querendo dizer aos irmãos e à igreja é o seguinte: vocês não se deixem ser dominado por esses dominadores. Porque eles não vão dar descanso para vocês. E eles vão de todas as formas querer dominar vocês também. Paulo começa a mostrar, meus amados irmãos, que esse principado, ele vem sobre a vida da igreja para poder nos tirar da vontade de Deus e nos colocar novamente debaixo das suas vontades. E eu noto, os irmãos, que não é pouca coisa isso. É um principado, é uma potestade, são príncipe das trevas, são os hostes espirituais da maldade. É uma força muito grande. Escute uma coisa: quando o inimigo ele resolve atacar você, não pense que ele vai vir com brincadeira com você. Não pense que ele vai vir tentando te derrubar. Não pense que ele vai vir, se der certo, deu, se não deu, está tudo bem. Quando ele vier para te atacar, para te tocar, para te destruir, ele virá com toda a sua astúcia, com toda a sua força, com toda a sua inteligência maligna. Ele virá armado de todos os seus artifícios, porque ele vai tentar atacar você de uma forma que, se ele tiver êxito, você poderá até nunca mais se levantar na sua vida espiritual. O que Paulo está dizendo aqui à igreja é que os irmãos não brinquem com essa força, não subestimem essa força. Não pensem que ele está de brincadeira. Ele está armado, ele está furioso e ele quer te destruir. Por isso Paulo ensina os irmãos a estarem armados. Armados. Porque senão
não consegue vencer este inimigo. Não é armado com um revólver, não é armado com uma lança, não é armado com armas físicas. É armado com armas que Deus é quem te dá. Só com estas armas que Deus te dá é que você vai vencer esse inimigo. E Paulo, irmãos, explica algo interessante, porque essa nossa guerra, ela é uma guerra de resistência. Os irmãos sabem, tem alguns esportes que são esportes de resistência, não é verdade? O que acontece? A pessoa, para ela poder ser o primeiro, vencer aquele, se for uma maratona, alguma coisa assim, ele tem que ser o mais resistente. Quer dizer, aquele que é o mais forte, é aquele que tem mais força, é aquele que é mais persistente, é aquele que muitas vezes tem que se superar quando está participando de uma determinada atividade. O que Paulo está dizendo é que nós, cristãos, para podermos vencer esta guerra, nós temos que impor resistência. Você tem que resistir. Isso é você que tem que fazer. Isso não é eu que vou fazer por você. Não é o seu pai que vai fazer por você. Não é o seu filho que vai fazer para você. É você que vai ter que resistir. É uma guerra de resistência, porque ele fala por 3 vezes, irmãos, que há uma necessidade de ficar firme. Ele diz aqui no versículo de número 11, ele diz assim: para que possais estar firme. Depois no versículo de número 13, ele diz assim: para que possais resistir, né? Depois no final ele fala assim: havendo feito tudo, ficar firme. E no versículo 14 ele começa: estai, pois, firme. O que é uma coisa firme? O que é uma coisa firme? É uma coisa que não é mole, que não é fraco, que não é uma geleia, que não é uma gelatina. Uma coisa firme, uma coisa inabalável. Uma coisa que não se move. Uma coisa que vem um vento forte, uma chuva, um terremoto, por exemplo, uma montanha, e ela permanece ali firme. O que Paulo está dizendo é o seguinte: a guerra vai ser forte, os dominadores virão contra vocês, querendo novamente dominar vocês, mas se vocês estiverem armados, estiverem da forma certa, bem, corretamente armados, vocês vão ficar firmes. Você não vai vacilar não. Você não vai parar não. Você não vai se enrolar não. Você não vai se embaraçar não. Você vai permanecer firme. Ele usa uma expressão um pouquinho acima dizendo, porque o diabo vai te armar ciladas. As astutas ciladas do diabo. Ele vai armar cilada para você. Marapuca, sabe o que é isso? Ele vai armar um jeito de te pegar, de te destruir. Ele vai querer destruir o seu ministério. Ele vai querer destruir sua família. Ele vai querer destruir sua fé. Ele vai querer destruir sua vida, seu negócio. Ele vai tentar de todos os jeitos fazer você se abalar. Mas se você estiver armado com as armaduras de Deus, eu quero dizer uma verdade para você aqui sem medo de errar: você vai ser inabalável. Você vai passar o dia mal. Note aqui
que ele faz uma referência a este dia, porque no versículo de número 13 ele disse: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Olha bem, ele está dizendo aqui que tem um dia mau, tem um dia bom, tem um dia que está tudo maravilhoso, tudo dando certo, os negócios indo bem, a saúde indo bem, a família uma maravilha, na igreja está tudo maravilhoso, você canta, você prega, você ora, você faz tudo, vai tudo maravilhoso, mas tem o dia mau. O dia que nada dá certo. O dia que parece que o céu ficou de bronze. O dia que o mundo virou de ponta cabeça. Você olha para um, vê ele alegre, feliz, prosperando, dando tudo certo, uma maravilha, uma coisa maravilhosa. Você olha para outro e vê também aquela alegria, mas você está no dia mau. Já aconteceu isso com você? É nesse dia que você vai ter que estar com as armaduras de Deus na sua vida. É nesse dia que os dominadores, esse principado, essa potestade, vai vir sobre você com uma fúria tremenda, para te destruir, para aniquilar a tua fé. Mas é nessa hora que você tem que ter na sua vida a espada do Espírito, que é a palavra de Deus na sua vida. Bendito seja o nome de Jesus. É nessa hora que você precisa ter a couraça da fé. É nessa hora que você precisa ter a couraça da justiça. É nessa hora que você precisa ter a couraça do amor. Para que o diabo, quando ele chegar, ele saia em retirada. Em Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 7, quando Tiago está falando ali sobre alguns pecados que os irmãos, ou a igreja, ou o homem pode cometer, quando ele chega lá no capítulo 4, verso 7, ele fala assim: mas eu tenho um conselho para vocês, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Humilha e resiste. Aleluia. Humilha e resiste. Humilha e resiste. Humilha e resiste. Você vai ver que o diabo vai perdendo força, e ele vai se retirando. Com esse aqui não dá não. Com esse aqui não dá não. Ele vem de um lado, vem de outro, vem de outro, vem de outro, querendo que você se exalte, querendo que você brigue, querendo que você faça um escândalo aqui, outro escândalo ali, esqueça que você é crente, que você é salvo, que você vai para morar no céu, mas você vai e se humilha. Quem vai me exaltar é Deus. Eu vou ficar aqui. Ele é fiel, a sua palavra é fiel. Eu vou humilhar e Ele vai me exaltar. Escute uma coisa, o diabo, ele verdadeiramente exalta para humilhar, mas Deus verdadeiramente abate para poder exaltar. Bendito seja o nome de Jesus. Esse é o caminho que Deus opera. O inimigo, ele vem então, meus amados irmãos, querendo de todas as formas fazer você prostrar, dominar a sua vida. Se nós continuarmos aqui, ele fala então sobre cada parte desta couraça. A couraça, como já disse lá em 1 Tessalonicenses, não fala só da couraça da justiça, fala lá também da couraça da fé e da couraça do amor. A couraça é o que protege aqui o coração, o peito, essa região, porque aqui está muitas vezes os nossos sentimentos, né? Nós precisamos tomar cuidado com os nossos sentimentos. Se o inimigo te dominar nos teus sentimentos, você dificilmente vai conseguir vencer ele. Às vezes entra um sentimento em você, sutilmente, um sentimento que parece
que não tem nem um mal, mas daqui a pouco você vai alimentando aquele sentimento, vai alimentando aquele pensamento, vai alimentando aquele negócio, e daqui a pouco aquilo ali vai ficando grande, vai ficando grande, vai ficando grande, e daqui a pouco você já não está ouvindo mais a voz de Deus, está ouvindo a voz do seu sentimento. E às vezes esse sentimento, ele está sendo provocado por um espírito que está querendo te dominar de novo. E se você fica dominado, você começa a fazer coisa que alguém põe a mão na cabeça e fala: como é que pode? Aquele irmão era tão crente, era uma bênção, era isso, era aquilo, fazia isso, fazia aquilo outro, e agora está desse jeito. Sabe o que aconteceu? Foi dominado, não estava armado, e ele voltou a dominar. São os dominadores. O que ele quer? Ele não quer te matar, ele quer te dominar. Não quer tirar a tua vida, ele quer te dominar, te escravizar, como o pastor disse aqui atrás. Ele quer pôr você debaixo de novo do jugo dele, porque quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus se revela a nós, revela a palavra da verdade, revela a salvação, a primeira coisa que ele faz é tirar o jugo. Você está livre, está liberto, vai agora, bendito seja o nome do Senhor. Mas o inimigo vem de novo para te prender. Jesus traz liberdade, ele traz prisão. Então Paulo, irmãos, está nos orientando aqui, nos incentivando a estarmos armados. O capacete da salvação, que em outro lugar ele também chama capacete da esperança da salvação, fala muito da nossa mente, dos nossos pensamentos. Sabe, um lugar que Satanás atua muito na vida do cristão para prendê-lo novamente, é nos pensamentos. Aqui ó, quando você pensa, irmão, precisamos tomar cuidado com os tipos de pensamento que nós alimentamos na nossa vida. Não é pecado vir um pensamento ruim. Às vezes vem, ele lança os pensamentos, mas o erro é você deixar que esse pensamento encontre lugar na sua vida e no seu coração. E pior ainda é quando você começa a alimentar determinado pensamento. Quando você vê o resultado daquilo, você só vê o final, mas se você voltar atrás, você vai ver que tudo aquilo começou de um pensamento. O capacete é para proteger a sua mente. A Bíblia diz que nós temos que ter a mente de Cristo. E a mente de Cristo, ela se revela na palavra de Deus. Então precisamos, amados, estar armados, verdadeiramente armados, porque o objetivo de todo esse processo que eu estou dizendo aos irmãos é o adversário querer dominar novamente a nossa vida. Poderia abrir esse exemplo aqui, por exemplo, falar de mundo. Veja bem, vou dar um exemplo aqui. Imagine uma nação em que o diabo, ele domina os seus governantes. Por exemplo, eu fui numa nação onde os governantes são islâmicos. São pessoas influenciadas por uma religião maligna, que não crê em Jesus, não crê em Deus, e são dominados por uma religião islâmica. O que acontece com uma nação dessa? Essa nação que já foi uma nação onde o evangelho era muito forte no início da história da igreja, nos primórdios da igreja, e hoje é uma nação totalmente desviada, e o cristão que está lá está sendo convidado a se retirar de lá, e lá é proibido, ou será proibido em breve, pregar o evangelho num lugar desse. Pense os irmãos, se nós não tivermos cuidado com a nossa nação e deixarmos que a nossa nação seja dominada por homens malignos e que estão debaixo do domínio dos malignos, o que será da nossa nação? Por isso é necessário nós termos representantes lá naquele lugar que conheçam a Deus, que sirvam a Deus, que temam a Deus e que nos defendam de homens malignos e maus.
O problema é que muitas vezes falhamos nessa tarefa. Escolhemos às vezes de forma errada e temos grandes problemas, mas a importância de ter alguém lá é muito grande, irmãos. Porque o mal está proliferando, está lutando para chegar no domínio de tudo. Ele quer dominar o país, a cidade, a igreja. Ele quer dominar eu, quer dominar meu lar, a minha casa, você e nós. Mas nós temos um Deus que tudo pode. O que eu estou tentando é mostrar para você que é difícil vencer este mal. Que você vai ter que resistir, que você vai ter que impor força, que você vai ter que lutar para poder vencer. Mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Efésios capítulo de número 2, versículo de 1 até o de número 3. Olha o que Paulo também orienta os irmãos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas, em pecado, em que noutro tempo andaste, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha aí o que Paulo está explicando, irmãos. Ele está mostrando que nós também, outrora, estávamos debaixo deste mesmo domínio. Existia um domínio sobre as nossas vidas. Mas agora nós estamos vivificados. Estamos salvos, estamos renovados. O espírito maligno que habitava em nós teve que dar lugar para o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que ele anda aí, irmãos, em lugares áridos, procurando uma oportunidade para novamente voltar e exercer domínio. Mas uma coisa importante que Paulo revela aqui, quando ele está explicando, ele fala um detalhe interessante aqui que eu quero finalizar aqui neste comentário. Ele diz assim: antes, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da nossa carne. Então, como que é a operação desse adversário? Ele vai te atacar agradando a sua carne. Ele vai vir de um jeito que a sua carne vai falar assim, ó, que delícia, que coisa boa, que gostoso. Às vezes você acha que ele vai vir com aquele chifrão, aquela cara feia, aquele negócio que eles pintam aí. Não, não. Ele vai vir de um jeitinho que você vai falar assim, que bom, hein? Que bom, hein? Às vezes através de uma cervejinha, você vai tomar e vai falar assim, que bom, hein? E não é que o negócio é bom mesmo? Às vezes você vai dar uma olhadinha lá num programinha de televisão lá, que está passando uma safadeza lá, e você fala, e não é que o negócio é bom mesmo? Hã? Às vezes na internet o dedinho vai correr lá, vai abrir um negocinho lá, vai aparecer umas coisas esquisitas lá, e você vai coçar a cabeça e vai dizer, rapaz, o negócio é bom mesmo, hein? É assim que ele vem. Ele vai usar meios para ganhar você através da sua carninha aí. Porque a nossa carne, Paulo disse aqui, os desejos. Aonde que Satanás quis vencer Jesus? Veja bem,
quando Jesus estava terminando o seu jejum de 40 dias e 40 noites, que o diabo chegou para ele, o que é que o diabo veio oferecendo para ele, hein? Veio oferecendo o quê? Um carro zero? Veio oferecendo um jumentinho para ele voltar para a cidade? Foi isso? Ele veio oferecendo o quê? Comida. Por quê? Porque ele sabia que Jesus estava fraco e precisando de comer. Escuta uma coisa, se você comer um prato de feijoada, o diabo não vai vir te tentar com um prato de arroz e feijão, meu querido. Ele sabe que ele vai quebrar a cara. Mas se você estiver com uma fome terrível, um arrozinho, um feijão, você vai pegar com as duas mãos. O diabo vai te atacar naquilo que você estiver fraco, frágil. Se você teve uma noite de amor com a sua esposa hoje à noite, no outro dia aparece uma Angelina Jolie lá, uma mulher maravilhosa, bonita na sua frente, você nem vai olhar para a cara dela. Mas se faz 30 dias que a sua mulher te deixou de lado, te abandonou, fala, não quero mais saber de você, e aparece uma bendita de uma mulher dessa, o que você vai ter que fazer? Clamar o sangue de Jesus, por uma força terrível, para vencer. E vice-versa. Se o marido é um estúpido e joga também a mulher da mesma forma de lado, e depois fica ali aquela confusão, aquela situação terrível, e aparece lá um homem, o Brad Pitt da vida, o que vai acontecer com essa mulher? Ela vai ser muito mais tentada. Então eu quero dizer aos irmãos, nós precisamos estar verdadeiramente forte e não estar frágil, porque o diabo vai atacar você na sua fragilidade. A hora que você estiver mais fraquinho, é que ele vai vir para te derrubar. Ele não é bobo. Ele não está brincando. Quando Jesus terminou o jejum, 40 dias sem comer, ele disse, Jesus, manda essas pedras aí se transformar em pão, rapaz. Eu sei que você está morrendo de fome. Jesus olhou para ele e disse, tem uma resposta de Deus para você. Espada do Espírito, estava pegando fogo. O diabo achou que ia pegar ele no contrapé, mas ele arrancou da espada do Espírito e disse, mas está escrito, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Eita! Meus amados, precisamos estar armados para vencer o dia mau, o dia da dificuldade, e o inimigo vai nos atacar através da nossa carne, dos nossos desejos. Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus. A Eunice vai louvar o Senhor, pode dirigindo aqui. E observamos aí que o inimigo age no pensamento. É lançando as oportunidades, é induzindo na facilidade ou na acessibilidade para depois gerar a complicação. Ele envolve aos poucos, é na mente, leva para a droga, para o crime, para o roubo, envolve aí na receptação e nas coisas peculiares da vida. Ele vai induzindo para as facilidades. E quando você, na mente, acha que está na facilidade, aí vem a cumplicidade e a complicação. Quando vê, está laçado e amarrado. Tem os irmãos lá de Corirópolis, também, irmão Sebastião, não falei no início, acabou passando. Quantos vieram de Corirópolis hoje? Vários irmãos aí, por favor, fique de pé os irmãos lá de Corirópolis, que vieram toda a primeira terça-feira do mês. Os irmãos vêm aqui, ou segunda, vem sempre estar aqui conosco. Recebamos, irmãos, com alegria. Muito obrigado. Faça sempre assim, que nós agradecemos em nome de Jesus. Muito obrigado. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz com Deus, dá um brado de glória para Deus aí.
Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Desde já eu quero agradecer, né, primeiro a Deus, a oportunidade de estar aqui em Limeira, né? E segundo o pastor Levi, o pastor Roberto, que nos recebeu hoje pela manhã, que Deus abençoe grandemente, né, a sua família também, em nome de Jesus. Quero dizer para a igreja, eu tenho certeza que está na sua mente, como que essa mulher apareceu aqui em Limeira? Então, eu estive passando uma experiência com Jesus, lá em Paropebas, Pará, e o Senhor, pedi direção ao Senhor, para onde que Ele poderia me levar, o que Ele queria fazer comigo, o que Ele queria, que Ele me desse a direção, porque chegou um tempo na minha vida em Paropebas, que eu tinha que sair daquele lugar, e Jesus pegou e falou comigo. Quem que acredita que Jesus ainda fala em visões ainda? Quem tem essa experiência com Deus? Quero dizer para a igreja que Jesus falou comigo em madrugada, né? Falou comigo assim: vem morar em Limeira, São Paulo. Para a glória de Deus. Eu quero dizer para a igreja que eu nunca ouvi falar de Limeira, São Paulo na minha vida. Nunca vi, nem sabia para que rumo ficava. Fiquei impressionada porque eu nunca ouvi falar. E aí eu comecei a procurar pela manhã, mas deixa eu contar logo o testemunho. E aí ele diz: vem morar em Limeira, São Paulo. E aí, quando eu vi aquela voz conversando comigo, e ele dizia: estou preparando um lugar para ti, para você morar lá. E aí eu disse assim: mas não é na favela não, né? Porque eu sempre, né, tenho desse negócio. E aí eles começavam a rir, porque ele queria me dizer naquele riso que aqui não existia favela, né? E eu entendia tudo. E de repente o Senhor me botou no alto monte, que eu não conheço ainda Limeira, só tem 3 dias. Me colocou no alto do monte de Limeira e me apresentou a cidade. E eu vi a cidade como se eu estivesse vendo vocês. Vi ao redor de Limeira toda verdinha, verdinho, 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 aqueles campos grandes, tudo verde assim, que não tinha fim ao redor de Limeira. E o Senhor me mostrou a cidade física como se fossem as casas mesmo. Nem era nem tão grande, nem tão pequena. E o Senhor me fez saber também naquela visão que a cidade nem era nova, era uma cidade já antiga. E aí de repente eu me vi na rua de Limeira, quando alguém me dizia: essa é a igreja, e me apresentava o refeitório da igreja e disse: essa aqui é a igreja. Quando eu olhava de lá do refeitório, eu via a igreja dentro e via uma avenida na frente. E aí eu disse: Senhor, aonde fica essa igreja? Né? Aonde que fica? E que o Senhor tem que me mostrar qual é a igreja. E para a glória de Deus, o Senhor me falou, confirmando que era da vontade de Deus que eu saísse daquele lugar. E foi 30 dias, né, pedindo confirmação ao Senhor para realmente que eu viesse a esse lugar. Não foi fácil, igreja, eu quero dizer para vocês que não foi fácil, porque eu tinha casa própria e abandonei a minha casa, abri mão da minha casa, dos meus móveis, para obedecer ao Senhor, porque o que dá crescimento é Deus. Ele tem o dono do ouro e dono da prata para te dar o melhor. Em nome de Jesus. Primeiramente, que aquele que recebeu Jesus não se domina mais. É o próprio Jesus que te direciona. Então vamos louvar o nome do Senhor, degrau da exortação. Em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado e exaltado o nome do Senhor. Aleluia. Jesus vai te dar a vitória nessa vida, nessa batalha, porque Ele vai enviar anjo para te dar a vitória. Quem crê que Jesus vai te dar anjo aí? Em nome de Jesus. Estão querendo ver a tua queda. Estão querendo ver o teu final. Mas não pague na mesma moeda, nem tão pouco desejo mal. Ainda se vierem contra ti, fique calado.
porque humilde, por Deus ser exaltado, Ele vai mudar o rumo da história. Vai enviar do trono da glória com uma espada embanhada pra lutar por você. Os teus inimigos vão ter que fugir, correndo e gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. Os teus inimigos vão ter que fugir, correndo e gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. Quem pode dar glória para Deus? Porque Ele vai enviar anjo para batalhar por você, e o teu inimigo vai correr e reconhecer que Deus é Deus na tua vida. Jaramanai. E o final dessa história é muito linda de se ouvir. Os que vieram contra você vão ter que ver você subir, subir no degrau da exortação de Deus. Comece a dar glória, pois eu tenho a certeza que vão sentar na mesma mesa para comemorar tua vitória. Quem tem essa certeza dessa vitória? Pois eu tenho a certeza que vão sentar na mesma mesa para comemorar tua vitória. Ele vai mudar o rumo da história, vai enviar do trono da glória com espadas embanhadas pra lutar por você. Os teus inimigos vão ter que fugir, correndo, gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. Os teus inimigos vão ter que fugir, correndo, gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. Recebe a tua vitória em nome de Jesus. Ele vai mudar o rumo da história, vai enviar do trono da glória com espadas embanhadas pra lutar por você. Os teus inimigos vão ter que fugir, correndo, gritando, dizendo assim: o Deus dele é mais forte, eu não vou resistir. Quem tem a certeza da vitória? Aleluia! O teu inimigo vai ter que retirar, porque teu Deus envia anjo para batalhar por ti. Abacantaramanaya. Receba a tua vitória, recebe a tua vitória em nome de Jesus, e reveste da autoridade do capacete da salvação na tua vida. Quebrado um brado de glória para Deus aí. Oh Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aqui eu estou com minha família, o missionário Fernando, a Thalita, na casa da irmã Anésia, do irmão Genivaldo, na qual o Senhor preparou. O Senhor prepara os humildes para te abençoar. Aleluia. E aquele que sentir de Deus, de adquirir nosso CD, eu tenho 3 lançamentos. E deixa Deus te usar. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Agradecemos a Deus por tudo, pela oportunidade de estarmos na casa do Senhor, pela palavra. Deus abençoe o pastor Alexandre, cada congregação, cada irmão que estiver conosco nessa noite. Mas quinta-feira tem Noite da Vitória. Presença das congregações Água Espraiada, Boa Esperança, Campos Elíseos e a Vila Pisa. Todos aqui convidados também para estar em nome de Jesus. Nós temos também aí a nossa trabalho dos nossos adolescentes, que é a Confradel, que será nos dias 24 a 27, agora de agosto, último final de semana. Quando se diz trabalho da Confradel, é só os adolescentes. Não, o adolescente é uma parte da igreja. Os pais, os irmãos, os familiares, todos são envolvidos. Quando é trabalho
com as irmãs do ciclo de oração. O ciclo de oração é uma parte da igreja. Quando é trabalho das crianças, crianças também é uma parte da igreja. E nós, como membros maiores, os adultos, ou jovens, ou crianças, todos somos integrantes da igreja. Então é o trabalho da igreja aproveitando o encontro dos adolescentes. Então não mande os adolescentes para o trabalho, mas venha com eles. Não manda as irmãs para o ciclo de oração, venha com elas. Não mande as crianças para a festa das crianças, traga, venha com eles. É o envolvimento do trabalho do Senhor. Assim como terá também a escola bíblica de obreiros, que é também um departamento da igreja. E assim o pé não fica em casa e a mão vem para a igreja. A cabeça não fica e os olhos vêm, porque tudo é um corpo. Então olhamos como um corpo e participamos com alegria, em nome de Jesus. E aqui tem também um convite dessa igreja lá de Iracemápolis, 18 a 20 de agosto, portanto na outra semana, 26º aniversário do ciclo de oração Nova Aliança e também do templo lá naquela cidade. Há um convite aqui para todas as irmãs do ciclo de oração, nesse período aí, 18 a 20, é de sexta a segunda, sexta 18, de sábado a segunda, 18, 19 e 20, que é na segunda-feira. Então todos são convidados em nome de Jesus. Domingo pela manhã ficou aqui uma lição, discipulado, ficou aí no banco. Foi anunciado à noite, estamos aqui anunciando. Se você que perdeu está aqui, venha pegar em nome de Jesus. Ficamos de pé, agradecemos o Senhor. Convido aqui irmão Sebastião, pastor Sebastião, lá de Cordeirópolis, para esta oração. E na sequência, o pastor Joel nos abençoando em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos. Oramos a Deus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Todo-Poderoso, em nome de Jesus, neste momento nós te agradecemos, Senhor, por estarmos mais uma vez na Tua presença, adorando o Teu nome e ouvindo a Tua palavra, que o Senhor tem falado de uma forma poderosa conosco aqui nesse lugar. Querido Deus, continua abençoando a Tua igreja, o ministério desta igreja, ó Senhor, guardando o Teu povo, ó meu Deus, que possamos, ó Senhor, guardar em nossos corações a palavra que ouvimos nesta noite. Continua abençoando a cada família, cada obreiro, cada companheiro, pastor presidente, ó meu Deus, em nome de Jesus, conduz-nos, cada um de nós, aos nossos lares, nesta noite nos guarda, é o que nós te pedimos e te agradecemos, agora e sempre, amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, reine em cada vida, e todo o povo de Deus, digam amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.